Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São João, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Então, começando a nossa formação, semana passada a gente falou sobre a pureza, parte um, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a parte 2 da Santa Pureza. Então, a gente falou sobre que a pureza e a humildade andam juntas. A gente viu sobre, né, as raízes desse mal, que é a soberba, a intemperância e a curiosidade. Vimos as raízes para começar a viver bem a pureza. Vimos alguns conselhos também da Santa Pureza, como pedir para Deus a confissão e a comunhão frequentes. Falamos sobre o olhar e o ver e o sentir e consentir, que são coisas diferentes. E, bem, também principalmente evitar as ocasiões e principalmente também saber por que quero fazê-lo. Então isso também é para qualquer virtude, né? Saber por que eu estou fazendo, por que eu estou exercendo alguma virtude ou procurando fazê-la, porque as virtudes são meios, não fins. Que o fim, o último é a intimidade com Cristo, que é a maior intimidade que conseguimos, que é sermos santos, né? Daí ser mais ou menos santos. Daí, né? O importante é chegar à santidade ou morrer tentando. Então, ter uma grande intimidade com Cristo. Então, hoje, bem, para começar a falar sobre a leitura do Evangelho de hoje, é bem longo, né? Hoje, domingo de Ramos. No anúncio do Evangelho, nós temos Marcos 15, do 1 ao 39. Eu não vou ler ele aqui porque ele é muito longo, mas eu vou comentar ele aqui. Então, bem, mostra, né, toda a trajetória de Cristo até ser entregue pelos malfeitores, para pessoas más que tudo fizeram com Cristo, que pediram para que fosse crucificado, que escarneceram dele, né, e fizeram tudo o que fizeram, né, com o nosso Jesus. Então, primeiro eu posso falar sobre a primeira parte, né, que Cristo fala, bem, eu não gostaria de fazer isso, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, né, em resumo. Então, tipo, é uma coisa realmente muito dolorosa, uma coisa terrível, uma coisa que no caso, iriam ainda fazer com Cristo, mas ele aceita sempre a vontade do Pai. Então, isso, como a gente, né, para sermos santos, nós queremos imitar a Cristo, nós procuramos fazer as coisas pensando, pô, o que Cristo faria nesse momento, né? Ou, né, o que São Padre Pio faria nesse momento? Ou até mesmo, eu gosto muito daquele padre, como por exemplo, tem um padre lá da obra, Padre Jorge. Nossa, todo mundo gosta muito do Padre Jorge, que ele faz assim, ele é incrível, ele chega assim para as pessoas, mostra um amor muito grande para as pessoas, como Cristo mostrava. Então, ele assim, não se diverte com a pessoa, né? Ele se diverte junto com a pessoa, assim ele fala. E ele mostra o amor que ele tem pelas pessoas e mostra também nessas coisas, essas virtudes dele. São
São tão fortes que elas se expressam para fora, né? Uma coisa bem incrível. Então, você pode pensar, aquele padre da minha paróquia, ou como por exemplo, né, esse padre Jorge, muito legal. Você pensa assim, pô, o que que o padre Jorge faria, né, nesse momento? Então, é, sempre a gente pega quanto mais próxima a pessoa, mais fácil de pensar, né, o que ela faria. Então, tem sempre esse exemplo. E, bem, também acho que outra coisa que a gente pode pensar é, às vezes a gente se queixa de tantas coisas, né, que fazem contra a gente. E, bem, com Cristo fizeram, tipo, pior da, tipo, pior coisa que poderiam ter feito, né, com ele foi uma dor terrível e ainda a dor dos pecados, né, que a gente não faz ideia o quão terrível elas eram. Então, vendo Cristo, né, e sabendo que a gente quer ser santo e procurar ser mais parecido com Cristo, se Cristo sofreu tudo isso, por que nós gostaríamos de sofrer menos que isso, né? Cristo, que é infinitamente mais santo que nós, que é o bem em pessoa, né? Amor em pessoa, sofreu tudo isso, nós que somos pecadores, que merecemos o inferno muitas vezes assim, né, durante a nossa vida, porque nós gostaríamos de menos, né? Então, quando vier qualquer dificuldade, pensa, pô, Cristo sofreu tudo isso e eu aqui com as minhas eh, migalhas de dores, né, reclamando, né? Então, pô, complica, né? Nós que merecemos tudo de ruim, a gente se queixa das pequenas dorzinhas, Deus que, como eu já falei, né? Deus que foi tudo de bom, sofreu tudo que não deveria sofrer, mas ele sofreu por amor, né? Então, acho que fazendo esse link, né, com o que eu vou falar hoje, que é sobre o amor, né? Santa Pureza, parte 2 fala sobre a finalidade do homem. Então, a finalidade do homem é o amor. O amor com letra maiúscula. Então, é, amar, humanamente falando, é um ato da vontade. E amar a Cristo, e o amor, com letra maiúscula, é amar a Cristo, sobre tudo, né? E tudo que ele ama também. Então, e como eu já falei, né? Se sacrificar por Cristo, pensar em Cristo quando a gente tiver qualquer dor, assim, né? Então, pô, Cristo se doou inteiramente e ele não merecia nada, mas ele se sacrificou porque ele nos ama infinitamente, individualmente cada um. Então, ele te ama como se você fosse a única pessoa no universo e com o amor infinito. Então, é, ele tinha tanto amor para dar que ele quis dar até a última gota de sangue dele por nós. Então, para amarmos mais a Cristo também, nós podemos sacrificar tudo que nós temos por Cristo, porque, né, Cristo é a intimidade com Cristo é a finalidade da nossa vida e o que que a gente não pode sacrificar por o bem maior que é o céu, né? Então, é a mesma coisa. Pô, eu tenho aqui um jarro de terra e tipo, não, eu não sacrifico esse jarro de terra por esse saco de diamantes, né? Uma comparação, né? E, pô, não faz o menor sentido, né? Você não querer sacrificar um jarro de terra por um saco de diamantes, humanamente falando. Então, também, de qualquer forma, não só humanamente falando. Então, o céu é como se fosse, né, esse saco de diamantes, uma coisa muito preciosa, uma coisa que vale
que não tem um valor que dê para nós imaginarmos, né? Um valor muito alto. Enquanto o jarro de terra, bem, podemos ver como a nossa vida, né? A nossa vida é um jarro de terra. Ela não vale, bem, ela não vale muita coisa para nós, porque ela, pô, nós somos humanos e Cristo é muito mais do que nós. Mas se a gente pensar assim, mas para Cristo, nossa vida vale muito mais do que um jarro de terra. Então, sacrificar a nossa vida para pelo céu é, é como trocar, né, um jarro de terra por muitos diamantes. E sem falar nas misérias que a gente tem, né? Não, eu não largo esse vício para por Cristo. Daí, pô, você está fazendo a pior negociação que você podia fazer na sua vida, né? Isso me complica, patrão. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, amar a Cristo, né? Se doar por Cristo e por todos que ele ama e para todos e por todos que por quem ele morreu, né? Então, a gente tem a tendência, né, de olhar mal as pessoas, mas a gente tem que sempre saber que todos têm o potencial para ser santos. Então, amar também é querer o bem, e o bem máximo é a salvação da alma de alguém. Então, amar é querer a pessoa que a pessoa seja salva. Então, rezar por uma pessoa é amar ela, que você está ajudando na salvação dela. Então, qualquer coisa que você ajude na salvação de alguém, você está amando, é um ato de amor. E qualquer coisa que atrapalhe a salvação dela, você está. A gente pode colocar talvez um ódio, assim, né? Mas acho que não exatamente. Mas você está complicando a vida da pessoa e você não está amando, com certeza você não está amando essa pessoa. Então nós temos a tendência ao egoísmo, diferente de Deus que é todo santo e nos amou com um amor infinito. Nós nunca vamos conseguir amar uma pessoa infinitamente porque nós não somos Deus. Mas nós podemos lutar contra a tendência do egoísmo para é, amar mais essas pessoas. E, né, como é que a gente luta contra esse egoísmo? Amando as pessoas. Mas como é que a gente ama as pessoas? Se doando. E como é que a gente se doa? Posso colocar aqui cinco, cinco formas de amor. Então, atos de serviço. Então, sua mãe precisa fazer alguma coisa em algum outro lugar e tá lá a louça por lavar. E você lava, enxágua toda a louça lá que você não queria fazer aquilo, mas você fez por amor à sua mãe, por amor à casa. E aí a sua mãe volta, caramba, obrigada por lavar, enxaguar e tal. Então você tá fazendo um ato de serviço pela casa e pela sua mãe. Então, presentes também é uma forma de amar outra pessoa. Uma pessoa que dá um buquê de flores para outra, né? Sei lá, dois namorados. O namorado vai lá, dá um, um buquê de flores para sua namorada. É um ato de amor. Elogios também, né? Chamar as pessoas de, você, sei lá, o vestido ficou bem pra você, você tá bonita hoje, sei lá, fazer essas coisas também. Outro ato de amor. Carinho, então a sua mãe te dá lá, sei lá, um abraço, um beijo, é um ato de amor também. E dedicar tempo, então, que é diferente de aturar alguma pessoa ou ter uma amizade por interesse. Então, estar com a pessoa, falar, eu vou ficar com você, ou só pensar, né? Vou ficar com essa pessoa, mesmo que eu não esteja gostando aqui, mas por amor a ela, eu vou ouvir o que ela tem a dizer, ou se eu não estiver ouvindo direito, eu vou, tipo,
estar aqui e fazer como se estivesse ouvindo. Então, não que você esteja distraído, mas se, sei lá, tiver um tumulto demais, você não está ouvindo a pessoa, e você está com vontade de ir embora, parar a conversa, e você fala, não, eu vou, sei lá, fingir que eu tô ouvindo mesmo pra. Porque essa pessoa precisa ser ouvida, né? Então, imagina uma pessoa que não consegue conversar com muitas pessoas, ela tem uma vida meio difícil e ela quer conversar com você. Você às vezes não entende direito a pessoa, talvez ela seja uma pessoa simples, talvez, é, não sei, pode ter muitos problemas aí, mas você, por amor, ouve essa pessoa. E aturar as pessoas é tipo, nossa, eu não queria estar aqui e a primeira deixa pra eu fugir, eu vou embora daqui, né? Então, pô, daí e não, você não tá amando a pessoa. Ou, por exemplo, uma amizade por interesse, que eu já vou explicar um pouco mais, é, né? Eu já vou explicar um pouco mais, já vou entrar mais nesse ramo. Então, né, por causa da tendência do egoísmo, a gente tem que lutar contra ele com esses formas de atos de amor. E assim, quanto mais atos de amor a gente fizer, mais amor a gente vai conseguir colocar nas coisas. E, bem, a gente precisa aí ter os domínios desses impulsos para se entregar pelo outro. Então, quanto mais a gente fala, não, eu não quero, sei lá, eu quero fazer esse ato de amor por essa pessoa, mais esses impulsos vão se enfraquecendo e mais a sua vontade vai crescendo. Quanto mais a sua vontade cresce, mais você consegue amar. Como a gente já falou aqui, né? Amor é um ato da vontade. Agora, acho que outra coisa que eu falei na outra formação é ver as pessoas como objetos. Então, isso é errado. Você está vendo a pessoa não como uma pessoa que pode ser um santo algum dia, uma pessoa que pode ser salvo, mas sim ah, como por exemplo, né, um objeto de prazer ou ver só o dinheiro da pessoa, né? Essa é outra forma de ter uma amizade por interesse ou uma amizade não uma amizade, né? Mas, tipo, esse contato por interesse e ver a pessoa como um objeto. Então, acho que entrando mais em detalhes sobre, agora, mais, por exemplo, algumas pessoas veem, né, algumas coisas como ruins ou veem elas como, sei lá, o ato conjugal é ruim ou qualquer outra coisa assim. Por exemplo, o ato conjugal ele é puro, mas é preciso o compromisso espiritual, né, e da alma primeiro para ser autêntico, para que você possa se entregar totalmente à pessoa. Então não é que o ato conjugal é uma coisa ruim e quando você se casa ele se torna uma coisa boa. Ele sempre é uma coisa boa, mas se você não está ligado, né, espiritualmente com a pessoa, as duas almas sejam uma só, não, não sejam uma só, mas você esteja ligado, né, com a, com a pessoa, você, né, o ato conjugal é uma farsa. Você não está se entregando totalmente. Você não está se doando, você só está buscando o prazer. Então, outra coisa, né, qualquer ato egoísta, né, outro ato impuro, egoísta. Também você não está se doando para ninguém, você só está procurando o próprio prazer, por isso que é errado. Então, né, era isso que eu podia falar sobre esses atos. Então, agora falando mais sobre outros conselhos, né, para viver melhor a santa pureza. Então, como toda virtude, a gente vai trabalhando aos poucos, como eu já falei, né, as outras raízes do bem que eu falei na outra formação e lutar contra as raízes do mal, como eu também falei na outra formação, e, né, fazer esses atos de amor pelas pessoas, e ver elas como pessoas mesmo.
Lembrar também que a ausência do pecado não é virtude, então não basta só não pecar, mas é preciso exercitar mesmo a virtude. Então não é, eu não faço, sei lá, eu não peco contra a pureza. Mas você ama as pessoas, você faz atos de serviço pelas pessoas, você dedica tempo por elas. Tipo, não, só não faço isso, né? Então, tipo, para amar a Deus mesmo, a gente, além de fazer o mínimo, a gente tem que, né, tentar fazer o máximo, né? Uma coisa diferente, né? Fazer, né? É óbvio isso. Mas acho que uma história que eu contei para outros alunos meus, catequizandos, foi que eu falei para eles, né, que a nossa vida espiritual é como um casal né, chega lá a esposa e pergunta pro marido: Ô, amor, você pode, sei lá, lavar a louça pra mim? Aí o marido chega assim, olha pra ela: Isso, se eu não fizer isso, o nosso casamento vai ser rompido? Aí a moça: Claro que não. E aí o cara fala: então eu não vou lavar a louça. E a moça fica: Caramba, que isso, né? Aí o cara não faz e vai embora. Nossa, fica meio, pô, né? Que atitude meio besta, atitude zoada, né? Que meu marido teve. Aí ela chega de novo, né, pro marido. Marido, você pode, amor, você pode fazer não sei o quê? Ele pergunta de novo, né? Se aquilo depende, se o casamento vai continuar ou não. E aí é uma coisa simples, a moça fala não, né? E aí ele de novo fala, não, então não vou fazer. Então, o que que significa essa comparação? É, se a gente só faz o mínimo, né, pra a gente, eu não vou fazer esse pecado mortal, eu não vou fazer isso. Mas se é pecado venial, eu posso fazer o quanto quiser, né? Não, né? Daí, quanto mais pecado venial, mais suja fica a sua alma, é óbvio. Mas também mais perto de cometer pecados mortais você tá, mais perto dos vícios você tá. Então, além de não, não fazer pecados mortais, procurar lapidar os vícios, né? Tirar os vícios, transformar eles em virtudes, né? Tipo, lutar contra os vícios, buscar as virtudes. E além de ter as virtudes, não ter as virtudes só por elas, mas sim ter as virtudes para amar mais a Cristo, para ter mais essa intimidade com Ele. Então, outra coisa, né? Ver Cristo nos outros. Então, uma coisa que às vezes é difícil, né? Pô, Cristo, você morreu por esse cara e por um carinha que se encontra na rua e você, sei lá, talvez tenha alguma antipatia por ele, né? Pô, você morreu por esse cara, mas eu nem amarrado morreria por ele. Se você morreu por ele, é porque você, pô, ama demais ele. Então, se você ama demais ele, é porque eu também tenho que amar ele, porque eu tenho que amar tudo que você ama. E se eu tenho que amar essa pessoa, tenho que ajudar ela a ir pro céu. E aí vem o apostolado, né? Então, uma coisa liga a outra, e aí você começa a buscar o apostolado. Então, você fala. Acho que isso vai para outra formação sobre apostolado, mas um resuminho, mais ou menos, é você buscar a amizade da pessoa, para você não. Para você conseguir se aproximar dela, né? Que se você já chega tentando refutar a pessoa, já chega querendo falar, não, o que você pensa está errado, a pessoa vai te olhar com um olhar de, tipo, o que é isso, cara, né? Não quero briga. Ou a pessoa, tá louco? Você é contra os meus ideais, e então daí a pessoa vai querer, né? Vai acabar complicando ali, né? Então, primeiro você busca a amizade da pessoa, conhece a pessoa, ama ela, reza por ela,
faz esses atos de amor por ela, né? Por Cristo também. E aí você começa a querer ajudar ela na salvação, né? Querer amar mais a ela e ajudar na salvação dela. Mais ou menos, em resumo, é isso. Mas vai ter provavelmente uma formação sobre apostolado depois. É evitar qualquer ocasião de pecado, né? Então, quando vir aquele gatilho lá que você vê chegando assim, você, pô, sei lá, tranca o quarto que tem, sei lá, o computador, coloca o celular numa gaveta e vai ler algum livro, sei lá, não fica deitadão no sofá porque isso deixa o seu corpo mais mole, mais fácil de é, procurar algum tipo de prazer. Então, faça alguma coisa que te fortifique, que te traga mais fortaleza e fuja desses gatilhos, que um gatilho, uma arma atira na outra, né? Sim, por dizer, né? Um gatilho leva ao outro e no final, o último, né, cada arma atira em você, né? Sujando a alma, assim, né? Uma comparação. Então, fuja desses gatilhos para que esses gatilhos não sejam armas que vão acabando matar a sua alma. Então, sinceridade para falar dessas coisas, né, com outros e para que os outros te ajudem. Então, se você não falar para o padre, né, o que você está passando, ou o seu diretor espiritual, ou o seu pai, o seu amigo, não sei, pedir uma ajuda para uma pessoa, isso vai te ajudar a se libertar, vai te ajudar a pessoa a te mostrar mais ajuda. Mortificação também, pô, negócio que mais ajuda para acabar com essas, é, essas tentações, essas coisas. E se ocupar também, e na hora da tentação, fuja, como eu já falei, né? Evitar as ocasiões. Se ocupar de coisas que aumentem fortaleza e mortificar nos momentos, pequenas mortificações, né? Que vão aumentando a sua fortaleza. Como eu já falei, né? Aos poucos você vai crescendo em pureza, como qualquer outra virtude. Exame. Peraí, deixa eu encontrar o exame aqui. Aqui. Fiz a minha meditação diária. Percebi que estava diante de Deus. Fiz as minhas orações habituais. Fiz o meu exame de consciência sobre o meu dia, sobre as vezes que alegrei o Senhor, sobre as vezes que ofendi o Senhor, até mesmo com pecados mortais. Fiz uma visita a Jesus no sacrário. Ofereci mortificações. Fiz o meu estudo diário. Perdi tempo. Fiz os outros perderem tempo com interrupções e atrasos. Respeitei os pais e autoridades. Fiz os deveres de fraternidade, deveres domésticos e do cotidiano. Acabei não os fazendo por desleixo ou preguiça. Procurei a amizade de algum amigo que pode fazer parte da minha formação
e que posso futuramente ajudá-lo a chegar no céu. Estendi a misericórdia de Deus para aqueles que me ofenderam. Desculpa qualquer problema aí na gravação que o, o barulho tava tendo aqui um barulho meio. Podia acabar clicando aqui a gravação, aí eu abaixei um pouco o volume. Se a minha voz do nada abaixou desse jeito, é porque eu tava mexendo aqui. Então vamos acabar nossa formação. Uhum. Então, dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São João, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso. Então tenham boa tarde, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas até mais. Salve Maria.